Páscoa. Hoje é comemorado no mundo cristão a Páscoa, porém precisamos exaltar alguns termos usados para se referir à Páscoa cristã, que é algo totalmente diferente daquela que é celebrada pelos judeus, e também contrária ao ensinado por Cristo Jesus, pois a Páscoa na qual celebramos hoje, a Páscoa cristã surgiu após o Concílio de Niceia no ano de 325 d.C., organizada pelo imperador Constantino, na qual via necessidade de reunir toda a cristandade. Então, através dos seus representantes daquela época, resolveram as diferenças que havia em torno da natureza divina de Jesus Cristo, parando a contextualização para deixar registrado que X, mesmo se dizendo cristão, não tinha certeza da divindade de Cristo Jesus. O Concílio de Niceia é composto por 318 integrantes. Precisamos novamente abrir um outro parente, a ideia de reunir 318 pessoas para representar toda a cristandade, foi baseada na própria Bíblia. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 14, está escrito: E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Assim como a Igreja Cristã Protestante Universal faz a sua reunião de empreendedores e empresários, a fim de ensinar como ser um empresário ou empreendedor de sucesso e reunir uma multidão de pessoas em suas reuniões. Voltando ao fato histórico, o Concílio de Niceia foi presidida de uma forma indireta pelo imperador Constantino, o qual a história relata que o imperador não votou e nem entrou no debate com os representantes do cristianismo que estavam ali reunidos, onde ficou-se decidido que a primeira lua cheia após o equinócio de primavera seria a data para iniciar-se a comemoração pascual. Para entender, abrimos um outro parênteses para explicar o que é equinócio, que marcava o início da primavera no hemisfério norte. O Concílio de Niceia, organizado pelo imperador romano Constantino, teve os moldes inspirado no Senado romano e, se possível, o Concílio de Niceia foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, o primeiro culto que reuniu toda a classe cristã. Então, a partir do dia 22 de março, início da lua cheia, é que começamos a contar o início para a celebração da Páscoa. Há muitos cristãos que acreditam que, na verdade, a Páscoa na qual celebramos nessa data está relacionada com a mesma Páscoa na qual os judeus todos os anos celebram. É lógico que é um equívoco por parte desses cristãos, pois a Páscoa na qual os judeus celebram está relacionada à saída do Egito rumo à terra prometida pelo Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então eles celebram a Páscoa como uma forma de agradecer e de lembrar aquele momento da qual o Senhor Jesus Cristo, conhecido pelos judeus como Yahweh, o Deus Eu Sou, os libertou da escravidão do Egito. Porém, nós cristãos, a celebração da Páscoa se dá todas as vezes em que, reunidos em um só propósito, participamos da Santa do Senhor. Assim, essa é a verdadeira celebração pascual do cristão. Sendo assim, nós cristãos devemos celebrar a nossa Páscoa lembrando do Cordeiro de Deus que tirou dos nossos ombros toda a carga de pecado, a fim de que, livres do pecado, pudéssemos servir a si mesmo, a saber, o Senhor Jesus Cristo, de corpo limpo, de alma limpa e de coração puro. Porém, o Concílio de Niceia nos traz fatos que precisamos analisar sobre as nossas vidas e se realmente é a data correta dos acontecimentos históricos bíblicos sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque muitas coisas ocorreram nesse período de 325 anos, ou seja, um pouco menos de 300 anos após a assunção do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Então, nesse período de 290 a 295 anos, muitos fatos ocorridos em torno à morte e à ressurreição de Cristo Jesus acabaram se perdendo ou não foram registrados no Concílio de Niceia, que visava trazer uma união em torno da cristandade, e não sabemos ao certo como foi feita a seleção desses 318 bispos, ou se algum, na qual não concordavam com eles, não acabaram ficando de fora. Lembramos do profeta Micaias, que não foi convocado pelo rei Acabe, mesmo este chamando 400 profetas, pois todos estes convocados o rei sabia que falaria o que ele queria ouvir, menos o profeta Micaias. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 5 e 7, está escrito: Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Devemos nós ir a Ramote Gileade para a batalha? Ou, devo me refrear? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem, por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micasas, o filho de Ela. E Josafá disse: Não fale o rei assim. Qual foram os critérios adotados para uma data tão importante, não somente para o cristianismo, mas para toda a humanidade? Fato é que, independente dos fatos históricos na qual falta a história revelar,
ou as contradições daquilo relatado na Bíblia de como deve se proceder à Páscoa do Senhor Jesus Cristo, precisamos nesse momento, nesse dia de hoje, fazer uma reflexão sobre tudo que Cristo Jesus fez em favor de nós, já que talvez seja a única data que católicos, protestantes, ortodoxos e livres em conjunto se volta para o sacrifício realizado por Cristo Jesus, porque para os cristãos não se trata de data comercial criado pela Igreja através do imperador Constantino e os bispos, líderes da Igreja, mas que de fato como cristão, cada um de nós possamos compreender que essa data é de fato um momento histórico que mudou as nossas vidas, que transformou a nossa forma de pensar quando se trata do Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar que uma reunião como o Concílio de Niceia, que foi o primeiro concílio econômico, pois ali reuniu toda a cristandade da época, definindo o momento em que nós lembracemos do sacrifício realizado por Cristo Jesus em favor de nós, até mesmo porque todos os dias devemos lembrar do sacrifício realizado pelo Senhor Jesus Cristo em favor de nós, a fim de que não voltemos para o mundo e abandonamos o Senhor Jesus Cristo, mas antes permanecemos fiéis às coisas da qual o Senhor Jesus Cristo fez em favor de nós, para que hoje pudéssemos ter a liberdade de lembrar desse momento histórico que estão nas nossas vidas, porque até a data de 325 a Igreja Cristã e toda a cristandade de uma forma ecumênica não tinha data exata para a celebração da Páscoa, mas após uma reunião com diversas lideranças da Igreja, os homens sábios cheios de conhecimento, entendedores da palavra do Senhor Jesus Cristo, ficou-se decidido que a primeira lua cheia após equinócio de primavera no hemisfério norte poderíamos celebrar a Páscoa, na qual o mais importante não é as comemorações tradicionais que temos no país, mas sim a autorreflexão, autoanálise da nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o Concílio de Niceia se deu devido à discordância religiosa, a discordância sobre a questão da divindade de Cristo Jesus, e por isso que ficou então decidido. Todavia que nessa data onde o cristão celebra a sua Páscoa possamos trazer à memória o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em favor de nós, e assim como os judeus têm o respeito e a honra deles pela data pascual, na qual eles comemoram a libertação do Egito, que cada um de nós também assim possa fazer, não com algo de chocolate ou comendo peixe, mas de alma e espírito voltada totalmente ao Senhor Jesus Cristo, porque o chocolate e o peixe foi algo inventado, criado pelo homem, talvez para substituir a Páscoa, na qual os judeus têm que é comendo a carne do cordeiro e uma ervas amargas, semelhante ao nosso almeirão e pão sem fermento. Mas independente daquilo que hoje estamos preparando para nossas famílias, lembramos o maior alimento que possamos ter, a palavra do Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que possamos crescer, amadurecer e dar frutos conforme a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não seja somente nessa data que venhamos a celebrar a Páscoa, mas todas as vezes em que olharmos para a cruz vazia ou túmulo vazio, para que assim possamos entender a grandeza do Senhor Jesus Cristo realizado em favor de toda a humanidade, todas as dores, todas as humilhações sofridas por Cristo Jesus em favor de nós. Deve ser lembrado, deve ser guardado, deve ser celebrado para a fim de que possamos estar com nossos corações sempre voltados ao Senhor Jesus Cristo, que a data do nosso batismo nas águas possa ser também a nossa celebração pessoal para o Senhor Jesus Cristo, porque naquele momento fomos mortos e ressuscitados ao sair das águas para viver a vontade e o querer de Cristo Jesus para nossas vidas. Comemore esse dia, mas também não esquecemos o momento em que morremos para este mundo e nascemos para o Senhor Jesus Cristo, separando um momento para meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, para agradecer ao Senhor Jesus Cristo por todas as coisas que realizada em vida, porque a data do batismo nas águas é também a nossa Páscoa para com o Senhor Jesus Cristo, porque assim como Cristo Jesus morreu em favor da humanidade, naquele dia em que passamos pelas águas é o momento em que reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em favor de nós, e aí também morremos com Cristo ao ser mergulhado nas águas, mas também ressuscitamos com Cristo ao sair das águas e recebemos sobre a nossa vida o batismo com o Espírito Santo. Em 325 d.C., um grupo organizado pelo imperador Constantino definiu qual seria a data a ser comemorada pelo cristão denominado Páscoa, sendo assim que possamos nós também ter a data do nosso batismo pelas águas, ou seja, o batismo de arrependimento como a nossa data pascual, pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e assim conforme a sua vontade e o seu desejo possamos nesse dia também agradecer ao Senhor Jesus Cristo com jejum, com oração, com cânticos e salmos que possam ser glorificado, exaltado. Dividir, compartilhar chocolate e uma boa bacalhoada com a nossa família, com os nossos amigos e irmãos em Cristo é um momento de confraternização, porém o mais importante é nunca esquecermos do dia em que o Senhor Jesus Cristo veio ao nosso encontro e nos chamou, nos convidou para segui-lo e obedecê-lo, que possamos nessa data glorificar, exaltar o Senhor Jesus Cristo com ações de graça, com cânticos salmos, pois é um momento histórico,
marcante em nossas vidas por se tratar do momento em que o Senhor Jesus Cristo veio ao nosso encontro e nos limpando, nos purificando, chamou para segui-lo após abandonando o pecado, abandonando a doutrina de homens. Passamos a seguir somente o Senhor Jesus Cristo, obedecendo a sua vontade, o seu querer nas nossas vidas. Celebre o dia de hoje, mas não esqueça que não é somente uma data, um feriado, mas que acima de tudo é a certeza, é a convicção que o Deus absoluto, Criador dos céus e da terra, veio como um mais que vem às dores, pois temos a vida eterna.